E aí, Ewo Crew? Hoje estaremos explorando 3 casos inacreditáveis de pessoas descobertas em lugares extremamente bizarros que o deixarão absolutamente sem palavras. Se você gosta de crimes verdadeiros, mistérios e histórias verdadeiras, clique no botão curtir e se inscreva. Agora, vamos começar. A primeira história que vamos ver hoje é a do Sandy Lacey. Nunca é uma experiência particularmente divertida quebrar ou torcer um membro. Claro, a parte mais dolorosa de quebrar um braço ou perna é a própria dor da quebra. Mas a segunda parte mais dolorosa é reconhecidamente a ida ao hospital para cuidar da quebradura. Esperar em salas de espera pode parecer uma eternidade. Fazer um raio-x pode demorar muito mais do que se gostaria. E o processo real de colocar um gesso em uma lesão pode ser tedioso e desconfortável. Esses eram provavelmente os pensamentos que Sandy Lacey estava tendo no 10 de maio de 2019, quando acidentalmente machucou a perna direita e percebeu que uma viagem ao hospital era necessária. Sandy Lacey, um trabalhador da construção civil e morador da Durban, África do Sul, acabou indo ao hospital Mahatma Gandhi Memorial do Durban no início da tarde com um pouco de dor. Quando ele chegou, previsivelmente esperou sua vez na sala de espera do hospital, como qualquer outro paciente normal. Depois do que pareceu um período de espera excessivo, Sandy Lacey foi finalmente visto por um médico e finalmente levado para um raio-x. Seu raio-x voltou mostrando que ele tinha o fêmur quebrado e que ele definitivamente precisaria de mais tratamento médico. Nesse momento, a equipe do hospital Mahatma Gandhi Memorial instruiu Sandy a pernoitar por alguns dias até que ele pudesse ser tratado adequadamente. Na verdade, Sandy Lacey foi programado para ser transferido para outra instalação próxima, o Hospital Arlington, para consultar um ortopedista adequado para a aplicação do gesso. Isto é, se ele durasse tanto. Quando chegou a hora da transferência de Sandy Lacey, a equipe do hospital se aproximou ao quarto do homem ferido com sua papelada. Mas, quando eles entraram, Sandy Lacey não estava ali. A equipe do hospital imediatamente saiu em busca do Sandy Lacey nas instalações, presumindo que ele não poderia ter ido muito longe com uma perna gravemente ferida. Depois de verificar todos os andares do prédio e examinar os quartos de todos os outros pacientes, a equipe ficou pasma com a noção de que o Sandy Lacey parecia ter desaparecido no ar. Mas, como um homem com uma perna obviamente quebrada conseguiu sair de um prédio seguro de hospital? O desaparecimento do Sandy Lacey parecia não fazer sentido para ninguém que trabalhava no Mahatma Gandhi Memorial. Então, a equipe foi rápida em reportar o desaparecimento oficial do homem às autoridades locais. O Departamento da Polícia da África do Sul abriu o caso de uma pessoa desaparecida imediatamente para o Sandy Lacey, e as autoridades em Durban iniciaram uma busca em pequena escala por ele. Infelizmente, apesar dos esforços da busca, nenhuma única pessoa conseguiu localizar qualquer sinal do Sandy Lacey. Uma variedade de teorias surgiram em torno do misterioso desaparecimento do Sandy Lacey, mas nenhuma parecia viável, e ninguém tinha nenhuma informação para trabalhar para determinar por que o Sandy Lacey teria desaparecido em primeiro lugar. De volta no hospital Mahatma Gandhi Memorial, a equipe não podia deixar de se preocupar pelo bem-estar do Sandy Lacey. Eles deveriam ajudar a tratar seu fêmur direito e, de alguma forma, ele conseguiu desaparecer bem debaixo dos seus narizes. E talvez seja ali exatamente onde eles deveriam ter procurado. Finalmente, ele foi achado por causa do olfato. De acordo com a KZN Health Mag Nomangugu Simelando Zulu, no 24 de maio de 2019, apenas 10 dias depois do Sandy Lacey ter vindo originalmente ao hospital, algo estava terrivelmente errado. Nomangugu declarou citação: "Um fedor insuportável se intensificou no hospital e, eventualmente, nos levou ao depósito,
onde o fluido caindo do teto forneceu sinais reveladores de que algo estava errado. Quando o fedor começou a se espalhar por todo o prédio do hospital, a equipe do hospital decidiu investigar por conta própria sua origem. O que eles encontraram os chocou completamente. Quando a equipe do hospital finalmente encontrou o depósito de onde emanava o cheiro horrível, eles cautelosamente empurraram as placas do teto. Quando eles ergueram suas lanternas para dar uma olhada ao redor, eles ficaram cara a cara com um corpo em descomposição, o corpo do Sandley Sibia. Quando a equipe do Hospital Mahatma Gandhi Memorial relatou o corpo descoberto à polícia local e o identificou positivamente como um homem que havia desaparecido misteriosamente do hospital quase 2 semanas antes, surgiram perguntas em torno do contexto da morte do Sandley. Sandley, apesar de seu fêmur quebrado, era um homem de 53 anos e incrivelmente saudável, mais do que capaz de cuidar de si mesmo. Então, como ele acabou morto no teto de um hospital? O próprio hospital garantiu aos cidadãos locais e ao pessoal da polícia que suas instalações tinham medidas de segurança impecavelmente rígidas, com guardas de segurança em todas as unidades da área do hospital. Na verdade, eles até afirmaram que a única maneira de que pacientes fugitivos conseguirem passar pela segurança dentro do hospital é se eles vestissem roupas civis durante as partes mais movimentadas do horário de visita do hospital. E ainda assim, Sandley foi encontrado em descomposição dentro do teto de uma sala acessível apenas aos funcionários do hospital. Quando a investigação sobre o desaparecimento e a subsequente morte do Sandley começou, muitos oficiais acreditaram que Sandley era, na verdade, um dos pacientes com doenças mentais do hospital. Na verdade, os primeiros relatos da descoberta inicial do Sandley chegaram ao ponto de relatar que Sandley tinha realmente sido um paciente mental antes de seu desaparecimento, o que acabou sendo provado ser falso pelo hospital. Ao longo da investigação, as autoridades foram inflexíveis que tomariam as medidas mais enérgicas possíveis caso alguém fosse considerado culpado de qualquer forma do delito. Apesar disso, a morte do Sandley ainda permanece um mistério. E a maneira como seu corpo foi parar nos painéis do teto do mesmo hospital que ele procurou para obter ajuda poucos dias antes da sua morte também é completamente desconhecida. O segundo caso bizarro que temos para você hoje é o do Brian Egg. Brian Egg nasceu e foi criado em São Francisco e passou a maior parte dos últimos anos da sua vida morando no bairro South of Market de São Francisco. Depois de ter passado parte da sua juventude trabalhando como bartender no lendário bar gay The Stud, a família do Brian residia fora do bairro do Soma e visitava o Brian de vez em quando suas respectivas vidas estavam devidamente alinhadas. Quando visitar um ou outro não era particularmente viável, Brian e o seu irmão simplesmente ligavam um para o outro pelo telefone para discutir os acontecimentos recentes das suas vidas. Uma coisa era certa entre o Brian e a sua família. A comunicação era uma parte crucial para manter sua forte relação familiar. No final de maio ou início de junho de 2018, Brian não teve muito tempo para falar com sua família, pois parecia que a vida de todos apontava em direções diferentes. Em resposta, Brian decidiu ajudar sua comunidade com mais frequência durante seu tempo livre. Brian era conhecido por limpar alguns becos em seu bairro de Soma, sempre que podia, e na verdade, foi visto fazendo isso em um final de semana específico. Depois que ele terminou de recolher o lixo em seu bairro, ele aparentemente voltou para sua casa, de acordo com seus vizinhos, e essa foi a última vez que alguém viu o Brian Egg com vida. No final de junho ou início de julho do mesmo ano, apenas cerca de um mês depois que os vizinhos do Brian supostamente teriam visto o homem de 65 anos arrumando a vizinhança, o irmão do Brian, Devon, tentou ligar para o Brian para saber dos acontecimentos recentes da sua vida. No entanto,
Quando Devon ligou para o número da casa do Brian, ele se deparou com uma secretária eletrônica solicitando que deixasse uma mensagem. Havia duas coisas extremamente erradas sobre a secretária eletrônica atendendo a chamada do Devon. Uma, Brian quase sempre atendia seu telefone e nunca tinha usado uma secretária eletrônica na sua vida. E a segunda, a voz da secretária, definitivamente, não era do seu irmão. Devon checou o número que ele discou para confirmar que ele de fato ligou para o número correto. Depois de notar que pertencia ao telefone do seu irmão, Devon tentou ligar mais uma vez. Desta vez, Devon não foi recebido com o som de uma secretária eletrônica. Desta vez, alguém atendeu. De acordo com o Devon, um homem que deu seu nome como Nate alegadamente atendeu o telefone do Brian e perguntou com quem ele estava falando. Devon explicou que ele era o irmão do Brian e estava tentando entrar em contato com o Brian no seu número de telefone. Nate garantiu a Devon que o seu irmão ligaria de volta em breve e que Brian estava simplesmente fora, passeando com seu cachorro pela vizinhança. Por mais estranha que a situação parecesse, Devon, no entanto, se viu esperando que seu irmão lhe ligasse de volta. Infelizmente, essa ligação nunca chegou. Devon não estava totalmente preocupado com o comportamento estranho do seu irmão, pois era possível que Brian estivesse simplesmente ocupado ou tivesse feito novos amigos que ele não conhecia. Mas no final de julho de 2018, tornou-se evidente para os vizinhos do Brian que o homem parecia estar desaparecido. Brian era um dos poucos membros do bairro da Soma que conhecia quase todo mundo. Quando vários vizinhos perceberam que não tinham visto Brian há algum tempo, a notícia começou a se espalhar rapidamente e várias pessoas ficaram extremadamente preocupadas com o bem-estar do homem. A polícia recebeu várias ligações de vizinhos do Brian afirmando sua preocupação com o fato de que o Brian pudesse estar desaparecido ou gravemente ferido dentro da sua casa. Os policiais decidiram dar uma olhada na casa do Brian e ver se o homem precisava de alguma ajuda. No entanto, toda vez que a polícia aparecia, o Brian não estava em casa. Mais do que isso, ninguém jamais atendeu à porta. Por um motivo ou outro, a polícia determinou que o Brian deveria ter saído da cidade sem avisar a nenhum dos seus vizinhos. Por causa dessas suposições, a polícia não parecia muito preocupada com o aparente desaparecimento do Brian. Os residentes do Soma, no entanto, se sentiram de maneira muito diferente. Um dos vizinhos de longa data do Brian, Scott Free, decidiu entrar nas redes sociais para divulgar o possível desaparecimento do Brian, visto que ele e os outros vizinhos estavam preocupados com o fato de que a polícia não estava levando a sério as suas queixas. Depois que as postagens do Scott sobre o Brian começaram a circular, muitos outros vizinhos que conheciam o Brian colocaram lenha na fogueira, declarando que também estavam preocupados pelo homem. Coletivamente, a vizinhança chegou a um acordo e prometeu ficar de olho na casa do Brian e ficar alerta por qualquer atividade suspeita, ou também qualquer sinal do Brian. Com todos os olhos voltados para a casa do Brian, era apenas uma questão de tempo antes que seu bairro do Soma percebesse algo particularmente fora de lugar. Os vizinhos afirmaram ver dois estranhos na vizinhança, entrando e saindo da casa do Brian com frequência. Ninguém na vizinhança tinha visto os dois jovens antes, mas eles tinham certeza de que o Brian não tinha relação com eles. Os residentes do Soma se viram mais uma vez tentando convencer a polícia local de São Francisco a investigar o desaparecimento do Brian. Embora seus esforços parecessem mal-sucedidos, a irmã do Brian também ficou preocupada com o fato de que ninguém na sua família tinha ouvido falar do Brian há meses. Então, depois de várias ligações dos vizinhos do Soma e da própria família do Brian, alguns policiais decidiram ir para a casa do Brian mais uma vez no dia 4 de agosto. Quando a polícia bateu na porta da frente, eles foram mais uma vez recebidos pelo silêncio. De acordo com os vizinhos do Brian, os dois homens que eles tinham visto pareciam ser indigentes e pareciam estar morando dentro da casa do Brian há algum tempo.
o que explicava, parcialmente, o fato de que ninguém na vizinhança tinha visto Brian recentemente. Embora os dois estranhos não tivessem atendido a porta, nem falado com a polícia, os vizinhos viram uma diferença significativa no estado da casa do Brian após a terceira tentativa dos policiais de falar com alguém. Poucas horas depois que a polícia deixou a casa do Brian, os vizinhos alegaram que viram uma quantidade obscena de espuma de sabão saindo por debaixo da porta. Além do sabonete, os vizinhos disseram que, ao se aproximarem da casa do Brian, sentiram um cheiro forte de alvejante. Após o fim do que eles afirmaram ser uma sessão de limpeza doméstica extremamente profunda, os estranhos da casa do Brian foram supostamente vistos pintando uma seção da frente da casa, incluindo parte da porta da frente, como se para cobrir alguma coisa. No dia 7 de agosto, a irmã do Brian informou oficialmente o desaparecimento dele. E, no dia 14 de agosto, os residentes do Soma acabaram ligando para a polícia mais uma vez, depois de supostamente ver uma empresa privada de limpeza de cenas de crime estacionada fora da casa do Brian por um longo período de tempo. Desta vez, a polícia respondeu imediatamente às reclamações dos vizinhos e despachou vários policiais para a casa do Brian. Lá, os policiais conseguiram prender um dos dois estranhos que, segundo o relatório policial, morava na casa do Brian há quase 2 meses. O relatório policial afirmou que o homem era Robert McCaffrey, de 52 anos. Os vizinhos do Brian disseram que ele tinha $1.000 em efetivo e alegaram que ele usaria esse dinheiro para pagar a empresa de limpeza da cena do crime. Apenas 2 dias depois, a polícia conseguiu localizar quem, segundo eles, era alegadamente a outra pessoa interessada no desaparecimento do Brian, Lance Silva, de 39 anos. E posteriormente, o prenderam em um hotel residencial próximo. Após os dois homens serem presos e entrevistados, a polícia os acusou de roubo de identidade e crimes financeiros, já que foi alegado que Robert e o Lance usaram os cartões de crédito do Brian para possivelmente comprar um carro. Uma coisa que ainda não estava clara para os investigadores era o paradeiro do Brian. Nas horas após as prisões do Robert e Lance, a polícia voltou à casa do Brian para procurar exaustivamente por pistas sobre o paradeiro do Brian, isto é, se ele ainda estivesse vivo. No dia 17 de agosto de 2018, após 4 dias de procurar na casa, a polícia descobriu algo que nunca tinha imaginado. Dentro da casa do Brian, havia um depósito localizado diretamente sob uma escada. Quando a polícia abriu o depósito, eles foram imediatamente recebidos por um fedor insuportável. Dentro, havia um aquário singular, escondido fora da vista. Foi então que os investigadores perceberam que havia algo peculiar dentro do aquário. Era o torso de um homem, decapitado e sem as mãos. O corpo horripilante foi tudo o que restou do Brian Egg. A morte do Brian foi julgada como homicídio por um legista de São Francisco. E o Robert e o Lance foram acusados de homicídio, roubo de identidade, abuso de idosos e vários crimes financeiros. Apesar disso, o gabinete do promotor público de São Francisco acabou retirando todas as acusações contra os dois homens, enquanto se aguardavam uma investigação mais profunda. Robert foi finalmente libertado e Lance acabou detido na prisão do condado de Alameda por violação da liberdade condicional. Mas eventualmente, Lance também foi libertado da prisão. Até hoje, ninguém foi considerado culpável no tribunal pela horrível morte do Brian Egg. E, mais de um ano depois que o corpo desmembrado do Brian foi encontrado enfiado em um tanque de peixes cheio de produtos químicos na sua própria casa, seu assassino ou assassinos continuam prófugos. Finalmente, o último caso que temos para você hoje é um que envolve muito mistério e muitas perguntas sem resposta. Na aldeia da Rhijneveld, da Holanda, a vida cotidiana quase sempre foi extremamente consistente. Rhijneveld é um lugar onde todo mundo conhece todo mundo, e os boatos se espalham como um incêndio quando a fofoca começa. Pelo menos,
os mais interessantes. Os residentes da Rhine World tendem a se manter isolados em sua maioria, mas mesmo assim estão familiarizados com as vidas das outras na áreas ao seu redor. Ou pelo menos, eles pensaram que estavam. Em outubro de 2020, um café holandês local chamado The Kastelein deu as boas-vindas a um novo cliente pela primeira vez em muito tempo. Como Rhine World era principalmente uma cidade agrícola rural, cafés como The Kastelein não costumavam ver muitos turistas. E quando o faziam, os turistas não agiam de forma tão estranha quanto o jovem que viera visitá-los naquele dia fatídico, no início de outubro. A equipe do café descreveu o homem como um tanto esquelético e disse que ele parecia quase incapaz de fazer e manter contato visual com qualquer pessoa com quem falasse. No início, não estava claro para ninguém no café se o jovem sabia falar a língua deles, até que finalmente falou para fazer o pedido. Ao falar, o homem pediu 5 litros de cerveja que pretendia beber sozinho. Quando os funcionários do café lhe trouxeram o pedido, o jovem bebeu todas as 5 cervejas de uma vez, deixando todos ao seu redor curiosos para saber o que o trouxera ali e por que ele parecia estar agindo de forma tão estranha. O café fechou logo após de ter atendido ao sedento jovem, e os funcionários presumiram que nunca mais o viriam. No entanto, na noite seguinte, o jovem voltou ao mesmo café, agindo de maneira tão estranha quanto a noite anterior. A equipe observou o jovem com atenção, pois parecia que havia algo que ele queria dizer desesperadamente, embora permanecesse em silêncio. Até que finalmente, ele falou. Os funcionários do café continuaram a puxar conversa com o jovem, pois havia algo muito peculiar na maneira como ele agia. Todos presumiam que algo estava errado, mas não podiam dizer o que era. Estimulado pela curiosidade e preocupação dos funcionários do café e pela cerveja em seu estômago, o estranho jovem deixou escapar algo que sabia que deveria ser mantido em segredo. De acordo com o proprietário do café do Kastelein, Chris Westerbeek, o jovem citado disse que não tinha saído da casa há 9 anos. Ele também disse que tinha 4 irmãos e uma irmã que moravam na fazenda. Ele era o maior e queria acabar com a maneira em que eles viviam. A princípio, Chris e os outros funcionários do café não sabiam como lidar com as informações que haviam obtido do estranho jovem. Alguns dos funcionários especularam que o homem poderia simplesmente estar louco, ou mesmo alegaram que ele poderia estar usando algum tipo de droga. Mas outros viram a desesperação no rosto do jovem e acreditaram que ele estava realmente com medo pelo seu próprio bem-estar, mesmo que suas afirmações parecessem totalmente estranhas na sua pequena aldeia. Chris decidiu ser cauteloso e ligar para a polícia local da Rhine World para investigar as estranhas e preocupantes alegações do jovem. Quando ele fez isso, ele não tinha ideia do que aconteceria. Quando questionado sobre suas circunstâncias, o jovem alegadamente disse que estava preso há 9 anos por causa de algum tipo de religião ou um culto, mas nada mais. No dia seguinte, após a ligação preocupada do Chris Westerbeek à polícia, as autoridades agiram de acordo com a denúncia e visitaram a casa no Buchenheisenberg. Quando chegaram ao terreno, ficaram chocados ao descobrir o que estava acontecendo dentro de uma das casas da fazenda pela qual os moradores locais passavam todos os dias. A casa estava situada aproximadamente a mais de 200 metros da entrada mais próxima e 100 metros do prédio mais próximo, o que significava que as pessoas que passaram não podiam ver facilmente o que estava acontecendo. Dentro da casa da fazenda, no térreo, havia uma pequena sala que os oficiais inicialmente presumiram estar vazia. Quando eles deram uma olhada dentro, no entanto, ficaram surpresos com o que encontraram. A polícia disse que dentro da pequena sala encontraram várias pessoas, uma família inteira. Ao serem questionados pela polícia, todos os membros da família alegaram que eram todos maiores de 18 anos e adultos, embora nenhum deles pudesse dar à polícia qualquer resposta direita sobre o motivo pelo qual estavam todos apertados em um único quarto.
A polícia observou que havia 6 pessoas vivendo em reclusão na fazenda, além do Jan, de 25 anos, que foi o primeiro e único membro da família oculta a fugir para a cidade em mais de 9 anos inteiros. Jan era o estranho cansado do café de Castelline, que ficou nervoso e inquieto por contar a alguém a verdade sobre suas circunstâncias. Após a descoberta, a polícia soube que todas as 6 pessoas escondidas na casa da fazenda tinham na verdade entre 12 e 15 anos, e não 18, como alegaram originalmente. Eles pareciam ter sido ensinados a mentir sobre a sua idade, se algum dia fossem descobertos. Embora alguns deles não estivessem muito dispostos a deixar o local, a polícia mandou levar todas as 6 crianças aos cuidados da polícia e garantiu que fossem imediatamente atendidas por um médico para avaliar sua saúde. A polícia inicialmente não tinha certeza se a família morava ou não na casa da fazenda voluntariamente, e mais urgentemente, como eles foram parar lá. Posteriormente na investigação, o relatório policial afirmou que todas as 6 crianças que estavam escondidas na casa da fazenda nunca foram realmente incluídas nos registros oficiais, o que significa que alegadamente teriam nascido em segredo e mantidas completamente afastadas do resto da sociedade. A polícia foi rápida em rastrear quem eles acreditavam ser o pai dos filhos. Garrett Jan Van D. Garrett, de 67 anos, foi levado sob custódia, mas somente depois que os investigadores alegaram que ele não estava sozinho em supostamente manter seus filhos isolados. A polícia disse que rastreou um austríaco chamado Joseph B., que os moradores locais conheciam como um biscateiro que alugou a casa da fazenda. Os investigadores alegaram que os 2 homens estavam executando o que eles se referiam no relatório policial como uma espécie de culto ao fim do mundo, sem nenhuma conexão com o mundo exterior. A BBC informou que, ao longo dos anos, acredita-se que Garrett tinha alegadamente maltratado a maioria das crianças, embora nenhuma das crianças tenha apresentado qualquer tipo de queixa formal contra seu pai ou Joseph. Conforme a investigação prosseguiu, a polícia descobriu que Garrett, na verdade, tinha 3 filhas maiores que conseguiram sair da casa antes que a família supostamente se retirasse da sociedade. Após a descoberta da polícia da sua alegada formação do culto, Garrett também foi supostamente acusado de lavagem de dinheiro, detenção ilegal e muito mais. Joseph B. foi acusado e é suspeito de sequestro e lavagem de dinheiro. De acordo com as autoridades, citação, tanto Garrett quanto Joseph sabiam muito bem que o que estavam fazendo era punível por lei, e Garrett Van D. era o gênio do mal, mas Joseph B. era seu parceiro no crime. Durante o julgamento, foi revelado que os investigadores alegaram ter encontrado evidências de que as crianças foram maltratadas enquanto estavam na fazenda. A acusação alegou que as crianças serão obrigadas a orar durante semanas e que em algumas ocasiões, supostamente, recebiam apenas água para beber e nada para comer. No julgamento, muitas das crianças declararam que haviam sido supostamente punidas fisicamente pelo Garrett de várias maneiras, que elas descreveram como ser atingidas com varas e serem forçadas a se sentar em banhos de gelo até perderem a consciência. A promotoria também relatou que as crianças foram supostamente punidas para expulsar maus espíritos, ou quando Garrett acreditava que elas haviam agido de maneira impura. A polícia disse ter encontrado evidências de tais alegações, também relatadas nas anotações do próprio diário do Garrett, obtidas durante a investigação. A investigação sobre as estranhas circunstâncias que cercam o isolamento da família ainda está em processo até hoje. Joseph e Garrett permanecem sob custódia policial, enquanto os investigadores tentam entender melhor o que aconteceu exatamente na fazenda ao longo dos últimos 9 anos. Nesse tempo, Jan e as crianças estão lentamente se adaptando ao mundo exterior. Vale a pena conhecer os 3 casos que investigamos hoje, pois você nunca sabe que tipo de histórias de terror podem estar escondidas, literalmente, bem debaixo do seu nariz.